Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anderson Carioca. Rapaziada, vou falar logo pra vocês que a rodada número 30 foi péssima, 30 pontos, né? A gente vinha com 120 pontos, né? E nessa 130 pontos aí a gente tava com o Caio Vinícius, tiramos e foi aquele desastre, mas não tem o que fazer. Vamos pra rodada 31, beleza? Vou falar aqui pra vocês dos jogos, né? Falar pra vocês que rodada 31, jogo antecipado do dia 3 para o dia 1º entre Santos e Fortaleza, jogo de 6 pontos, zona de rebaixamento, tá aqui, ó, jogo de 6 pontos esse confronto, beleza? Vamos ter a escalação, Cruzeiro e Vitória, para mim Cruzeiro favorito, é um dos favoritos da rodada, aí que Santos e Fortaleza para mim 50-50, Mirassol e Botafogo, para mim o Mirassol tá um pouco à frente do Botafogo. Outro favorito da rodada, Flamengo e Sport. Aqui para mim Corinthians e Grêmio, para mim eu vejo o Corinthians um pouquinho à frente, ali 52-48. Bahia e RB, para mim aqui o Bahia tá à frente do RB. Vem uma goleada em cima do Vasco, 3-0, caiu o técnico, então complicado. Aí Ceará e Fluminense, lembrando, vamos ter Fluminense e Ceará hoje, que é quarta-feira, e depois vai se encontrar de novo, né, no dia 2. Então para mim aqui um jogo bem interessante, né? Aqui para mim aqui eu vejo o Fluminense um pouquinho à frente. Aqui jogo de 6 pontos também, porque aqui, ó, olha a tabela. Internacional aqui, ó, 35, Atlético Mineiro 36. Então um jogo aqui também de 6 pontos. Aí Juventude e Palmeiras, outro favorito da rodada, que é o Palmeiras, né? E aqui Vasco e São Paulo, Vasco num momento incrível Vasco. Olha onde é que o Vasco está, né? Vasco em 8º colocado, São Paulo está em 9º. Venceu o Bahia também, um jogo de 6 pontos para tentar almejar ainda uma Libertadores. Beleza? Então, vamos escalar aqui o nosso time, né? Escalar aqui uma prévia do time para vocês. Falar que tem alguns jogadores aqui unânimes, aqui jogadores com muito potencial, que é o caso Arrascaeta, para mim tem que estar no time. Para mim, Caio Jorge e para mim o Vitor Roque contra o Juventude também tem que estar no time. Aí aqui, Matheus Pereira contra o Vitória em casa também tem que estar no time, certo? Então jogadores que tem que estar no seu time de todo jeito, Aqui na lateral direita a gente vê o William e vê o Kaique Bruno, certo? Ainda tem o PH que vem muito bem. Aí eu queria falar para vocês que os dois laterais do Cruzeiro, muito interessante para a rodada. A gente coloca aqui o Kaique, ó, potencial enorme o Kaique. Aqui, ó, média geral aqui, ó, 7,52, um gol, né? Já tem aqui, ó, 74 desarme, é o cara que vai desarmar imensamente. Então, tem o William, né, do Cruzeiro, que vai pegar o lado esquerdo do Vitória, provavelmente com o Ramon. Vou até dar uma olhadinha aqui, ó, falar para vocês que rapaziada aí dos prováveis do Cartola, Diegão aí, o Herbert, os caras estão de parabéns, né? Sempre ajudando aí a comunidade cartoleira. Então, prováveis do Cartola, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Só clicar, né? E tá aqui, ó, com mais de 37% de acerto, beleza? Então, ficar esperto aí, certo? Vou botar aqui o Vitória, né? Ó, o Ramon aqui, ó, vai pegar o William aqui pela frente, tá sempre cedendo, sempre tendo esse espaço aqui. Então o William também aqui é interessantíssimo, o William. Então, os dois do Cruzeiro, não tem o que falar, os dois do Cruzeiro muito forte. PH também é uma aposta aqui interessante contra o São Paulo também, muito bom para a rodada. O Bernabé voltando aqui, né, um jogo duro aqui contra o Atlético Mineiro. Aí o Juninho Capixaba fora de casa também, para mim, é uma ousadia. Matheus Bidu também aqui para mim é ousadia. Piquerez pode ser interessante saindo desse Cruzeiro, né? Aí Samuel Xavier contra o Ceará fora de casa, um pouco mais de aposta. Mateuzinho aqui, ó, também pode ser interessante. O Enzo Dias ali, tem o Renê, o Igor Formiga, aí Vitinho, Bruno Pacheco. Vamos ver se vai ser Bruno Pacheco mesmo. O Juba também é interessante, está numa fase muito boa aqui o Juba. Cara, dentro de casa também pode ser muito interessante para a rodada. Aí o Cuiabano aqui contra
contra o Mirassol, jogo duro. Tem Natanael, Mancuso, aqui Lucas Piton. Aqui mais ousadia, né? Tem o Varela também do Flamengo. A gente tem que ver como é que vem esse Flamengo. Todo jogador do Flamengo, Ayrton Lucas se tiver, Varela, jogadores com muito potencial. Beleza? Então, eu sei que a galera vai tentar, a gente vai tentar sempre fazer o diferente. Certo? Aqui, na minha visão, eu vejo o Willian e Kaique. Um dos dois você tem que ter. Muito potencial. Eu gosto mais, pelo potencial, eu gosto mais do Kaique. Certo? Aí aqui eu vou ficar entre Piquerez para arriscar. Piquerez para arriscar. Juba contra esse RB. Também, para mim, é muito interessante. O Jubinho aqui joga demais, esse cara, véio. Joga demais. Aí pegar o lado direito ali do. Aí pegar o lado direito ali do RB, cara. Olha. Hurtado, velho. Cara, vou falar pra vocês que eu vou fechar no Juba. Vou mostrar o potencial do Juba. Uma média de 5, 5, 7, 25 desarme, 25 jogos. Né? Então, cara, tem 3 assistências, 5 gols no campeonato. O Juba aqui vai ser o nosso lateral. Beleza? Nossa zaga. Cuesta aqui, um grande nome. Gosto do Cuesta nessa rodada. A Boleta mais arriscado, Barbosa mais arriscado. Gustavo Gomes do Palmeiras também é interessante. Gustavo Gomes do Palmeiras é interessante. Aí Ferrarese, Thiago Silva mais para arriscar. Gaston também. Aí Léo Pereira, tá devendo demais, Léo Pereira. O senhor tá devendo, Léo Pereira. Tá devendo. Todo mundo esperando esse golzinho de cabeça seu, cara. Você tá me devendo. Na última aqui, ó, 1,90. Você vai estar no meu time porque você tá me devendo. Você tem que me pagar. Você tem que segurar esse gelo. Você tem que fazer gol porque você tá me devendo. Então você vai estar no meu time. Beleza? Vai estar no meu time que você tá me devendo. Então ele é o primeiro. A posição muito boa. Aí o Murilo, tanto o Murilo para mim como o Gustavo Gomes para mim é interessante também na bola aérea. Beleza? Aí tem o Léo Ortiz aqui. Daria para dobrar o Flamengo. Daria para dobrar o Flamengo, mas eu não quero dobrar o Flamengo porque eu sei que todo mundo vai fazer isso. Dobrar o Flamengo. Beleza? Tem o Júnior Alonso. O João Marcelo também. Aqui mais interessante. Aí eu vou falar para vocês aqui um top 5 aqui. Cuesta, interessante. Top 5. Aí eu vejo Gustavo Gomes e Murilo, certo? Aí aqui o Ortiz para dobrar o Flamengo, para ver quem que vai fazer esse gol de cabeça, né? Quem que vai fazer esse gol de cabeça? Um João Pedro também pode ser interessante. A última dele aqui, ó, 8,40 do Corinthians contra esse Grêmio, pode ser interessante. David Duarte eu não gosto, o Binho também não dá. Aqui mais para baixo, mais ousadia. Aqui mais para baixo, mais ousadia. Então, aqui contra o Juventude, eu sei que mesmo fora de casa, né? Mas eu vou, por enquanto, eu vou com o Gustavo Gomes. Então, Kaique, Bruno, Juba, Léo Pereira e Gustavo Gomes. Beleza? Nosso técnico aqui eu não vou inventar não. Aqui, Léo Vitor Felipe Luiz contra o Sport, que não vou nem inventar. Aqui eu vou colocar o João Ricardo, certo? Contra o Dido, Fortaleza. Vou colocar aqui o João Ricardo no reserva. E aí eu vou falar para vocês os goleiros. Beleza? Cássio, uma ótima contra o Vitória, né? Cássio é uma ótima. Walter também para a defesa, uma boa. Rafael um pouco menos, Everson aqui um pouco menos. Rossi, Sport 7 para Sport 7 para goleiro. Então Rossi para mim é top 1. Rossi é top 1, certo? Cássio, top 2. Walter, top 3.
Carlos Miguel, top 4. Aí o top 5 eu venho com Léo Jardim e Ronaldo da equipe do Bahia. Beleza? Como eu coloquei um do Flamengo, aqui a gente vai de Rossi. Então, passado para vocês, 2 SG aqui, né? Do Flamengo com o Rossi. Show de bola? Então aqui a gente vai definir a nossa lateral na reserva. Cuiabano, Nacional, vou botar aqui o Varela, né? E aqui a gente vai botar, de repente se der alguma bronca, a gente bota o Léo Ortiz, certo? E vamos aqui para a nossa meia. Rascaeta já tá, Matheus Pereira, Alan Patrick contra o Internacional, ou contra o Atlético Mineiro em casa. Garro contra o Grêmio. Barreal nos iludiu, né? Contra o Fortaleza aqui. Né? Barreal aí, rodada passada a gente não botou ele, foi mal. Aí nessa última fez gol, fez 11 pontos. Fora de casa. Andréas Pereira, Pochettino, Felipe Coutinho, Maurício, Acosta, fora de casa. Arthur, Sérgio Oliveira. Mas eu queria falar, o Carrascal aqui pode ser muito interessante. É um meia que está gerando muito scout esse cara. É um cara 10 exames, 4 assistências, já tem um gol. Ficar de olho nesse Carrascal, véio. Ficar de olho nesse Carrascal. Gera muito scout. Agora eu queria falar, sabe quem? Ó. Eu queria falar, aqui por enquanto tá o Acevedo, né? Aqui tá o Acevedo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nestor, Acevedo, Jean Lucas. Ficar esperto, porque sedimento do RB para mim é um absurdo, né? Então esses 3 caras aqui para mim, Jean Lucas primeiro, Nestor, depois Acevedo. Pode ser interessante para mim aqui, ó. Jean Lucas, né? Na última aqui, ó, 6,70 com a média de 4,19. Tem o Acevedo, né? E tem o Nestor também. Então, ficar esperto também nesse Jean Lucas, viu? Um nomezinho interessante para apostar. Aí é que eu vou falar para vocês que Garro, Alan Patrick, Barreal, pode aparecer o Neymar, Maurício contra o Juventude, Arthur, Sérgio, Carrascal. Porra, cara, Carrascal esse cara é diferente, esse cara, Carrascal, velho. Felipe Anderson, que tá com uma média muito boa também, o Felipe Anderson. É o Bobadilla, Jean Lucas, Lucas Moura, Barros. Cara, eu vou falar pra vocês que vou ficar nessa dúvida. Tá o Barreal aqui contra o Fortaleza também. Vou ficar nessa dúvida. Vocês sabem que eu gosto demais do Alan Patrick, né, velho? Gosto demais do Alan Patrick. É um jogo duro. Atlético Mineiro foi pra final da Sul-Americana. Jogo muito duro. Tem o Garra aqui também, que contra o Grêmio dentro de casa. Então, e o Garra aqui vai também interessante. A princípio eu vou deixar o Garra aqui. A princípio do Corinthians. E aqui eu vou deixar o Carrascal, velho. Gosto demais desse cara. Esse cara aqui é um contra o Sport, dentro de casa mesmo. Esse cara vai gerar muito scout. Aí chegamos aqui. Vegete contra o RB Mitou, aposta. Tem o Caio Jorge. Aí tem o Hulk fora de casa. Memphis Depay. Carlos Vinícius que mitou. Yuri Alberto, que tá na última fez 5, tá devendo também aquele golzinho. Temos o Fraco Lopes contra o Juventude também. É interessante. Joaquim Corrêa mitou, ninguém estava nem provável. Derek Lacerda, ousadia. Kaiser, ousadia. Luiz Araújo, que ficou ali em reserva, prejudicou o nosso time. Tem o Cano, tem o Lucas Barbosa. Aí pra mim aqui é mais ousadia. Certo? Mais ousadia. William José.
Mais ousadia. Então, bora montar o nosso top 5. Top 5. Top 5. Fraco Lopes em primeiro. Fraco Lopes em primeiro. Certo? Fraco Lopes em primeiro. Yuri Alberto contra esse Grêmio em segundo. Luiz Araújo aqui. Ok. Luiz Araújo também aqui pode ser interessante. Se for titular. Tem que ter um atacante do Flamengo também. É contra o Sport. Então Luiz Araújo aqui para mim, um atacante do Sport também pode ser interessante. Então eu colocaria no nosso top. Certo? E aí, mais para arriscar. Mais para arriscar mesmo. Seria o William José contra esse RB. Para arriscar. O William José. Aí aqui é bonequinho feio, né? Tá ligado? Plata. Para ter outro cara do Flamengo. Né? Para botar, né, o cara do Flamengo ali. E aqui mais complicado. Thiago também, Kaique. Que é mais popular. E Vegete e o Hulk aqui realmente para arriscar. Dá para vocês que é um cara do Flamengo aqui, velho. Fraco Lopes aqui custando 10. Luiz Araújo 877. Juventude, né? Ou a gente vai colocar 2 do Palmeiras, ou a gente vai colocar 2. Fazer isso aqui, né? Fazer isso aqui e novamente a gente colocar aqui, ó. Novamente a gente colocar o Luiz Araújo. Colocar o Luiz Araújo aqui no reserva de luxo. Entendeu? Colocar o Luiz Araújo aqui de novo, porque ele também tá nos devendo. Certo? Tá nos devendo. Então, fechou aqui o nosso time. E aí eu peço para vocês, quem puder dar aquela moral, certo? Ó, quem puder dar aquela moral, @Anderson Carioca. Vai estar aqui na descrição do vídeo, né? O nosso link do Instagram. Instagram do Carioca. Só clicar. Quem não segue, dá aquela moral. Show de bola. Aí tem o nosso capitão. Cara, não tenho o que falar de Caio Jorge, né? Capitão da rapaziada. Não tá numa fase muito boa. Mas eu vejo, tem o Vitor Roque aqui também, né? Muito interessante. Muito interessante aqui. Mas eu vou nele. Caio Jorge. Beleza? Vai voltar aqui para a escalação. Então é aquela. João Ricardo com Rossi, Juba, Kaique Bruno, Léo Pereira, Chalon, Felipe Luiz, Matheus Pereira, Garro, Arrascaeta, Vitor Roque, Fraco Lopes, Caio Jorge, capitão, e a Luiz Araújo. Na reserva, Carrascal, Ortiz, Varela e o nosso goleiro Rossi. Beleza? Tamo junto e é nóis.